Olá! Hoje nós vamos falar tudo sobre alimentação e imunidade, que alimentos você pode escolher no seu dia a dia para você aumentar os nutrientes importantes para você manter a sua imunidade em alta e também que alimentos você precisa tirar ou reduzir o consumo para você não baixar a imunidade. É isso mesmo, tem alimentos que ajudam no processo de imunidade e tem alimentos que atrapalham. A gente vai conversar hoje com duas nutricionistas super bacanas que vão dar não só essas dicas, como vão falar também sobre como que você inclui isso no seu dia a dia. E vamos lá, quem que vai estar aqui com a gente? Vou em ordem alfabética, porque as duas são top, não dá para escolher quem que entra primeiro. Vou por ordem alfabética, então vou chamar aqui a Amanda Regina. A Amanda, ela é nutricionista, né? Ela tem um foco muito grande em trabalhar a saúde da mulher, e ela é personal diet também, e tem todo um trabalho ligado, que eu depois vou perguntar e vou perturbar ela aqui também, ligado à antroposofia. Boa noite, Amanda. Boa noite, Carol. Obrigada, viu, pelo convite. Estou muito feliz de estar com vocês e de estar com todo mundo hoje. Karina também é nutricionista, personal diet, chefe de cozinha, faz receitas também maravilhosas. Aliás, as duas, né, fazem receitas maravilhosas. E a Karina, ela tem um trabalho muito bacana que ela alia a nutrição funcional com a medicina tradicional chinesa e a gastronomia. Olá, Karina! Boa noite! Boa noite a todos, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês todos hoje. E o papo promete ser muito bom hoje, né? Quem quiser continuar acompanhando o nosso conteúdo aqui no YouTube, se inscrevam no canal. Eu tenho que aprender isso, gente, que eu esqueço de falar toda vez, eu levo bronca daqui. Então, a gente está lançando agora toda semana conteúdos novos e toda semana a gente está tendo também meditação guiada, segunda, quartas e sextas, às 8 da manhã, meditação, prática de mindfulness e meditações do yoga também. Então, se você quiser participar, se você quiser ser lembrada, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. E comenta aqui bastante também com a gente, para a gente conseguir direcionar as dicas para o que vocês querem, porque vocês estão vivendo de desafios no dia a dia. Então, gente, vou começar aqui. Já que a Amanda entrou primeiro, vou começar com a Karina. Karina, como é que você definiria imunidade para a gente? Porque a gente começa a falar alimentos para imunidade, não sei o que é para imunidade. No final das contas, eu vejo que as pessoas não entendem bem o que é imunidade. É muito subjetivo, né, Carol? Imunidade, a gente aprende um pouquinho na escola, mas é muito superficial e às vezes a gente acaba esquecendo. Bom, imunidade, de uma forma muito simples, é a nossa defesa natural. Então, o nosso corpo é como se ele tivesse ali um exército, soldadinhos, que são os anticorpos, que é a nossa defesa, que vai nos proteger contra diversos tipos de micro-organismos patogênicos ou patógenos, que são os vírus, as bactérias, os protozoários, né, os parasitas de modo geral. E também, de maneira geral, controla todo o processo inflamatório do nosso corpo. Então, não precisa ser necessariamente um organismo estranho, mas tudo o que tem a ver com inflamação, com doença, o nosso sistema imunológico, a nossa imunidade, por sua vez, está ali a postos para nos proteger, para nos defender. Então, é muito importante que a gente saiba aí uma informação que eu espero que todos vocês guardem, é que a nossa imunidade, ela está totalmente relacionada ao nosso intestino. Porque as células de defesa do nosso corpo, elas são produzidas em grande parte, na sua maior parte, ali logo depois da parede intestinal. E justamente esse exército está ali só esperando para ver se tem algum invasor, se tem algum inimigo que entra, que passa pela parede intestinal, para ele já atacar e já impedir que esse corpo estranho entre no nosso organismo. Muitas vezes ele consegue, outras vezes não. Isso vai depender, inclusive, da imunidade. Então, por isso que a gente fala tanto sobre alimentação e imunidade. Por quê? Se a nossa imunidade, nosso sistema imunológico está diretamente relacionado ao nosso intestino, consequentemente, o que nós comemos é o que vai definir a nossa saúde intestinal, é o que vai definir se o nosso intestino vai estar íntegro, se ele vai estar produzindo todas as enzimas, hormônios, células de defesa, que são os anticorpos, e se a gente vai de fato ter esta barreira imunológica, essa muralha para nos proteger
de possíveis invasores. Então, se a gente não tem uma alimentação saudável, se a gente não ingere os nutrientes que nós precisamos, aí essa barreira começa a ficar prejudicada, né? Então, é como se ela tivesse ali meio capenga, né? Uma barreira que a qualquer sopro, qualquer chute, ela vai cair. Então, se a gente puder fortalecer essa barreira, essa muralha, e a gente faz isso pela alimentação e por mais muitos outros fatores que nós vamos falar hoje aqui nessa live, melhor para nós e para, enfim, todo mundo que convive com a gente, né? Porque se a gente está bem da imunidade, a gente também não prejudica o próximo. E Amanda, eu queria que você explicasse para a gente do que você estava falando, né? Que é muito foco do seu trabalho, da mulher, mas também dos tipos de imunidade, né? Então, a gente estava conversando antes, você estava trazendo essa questão dos tipos de imunidade e como que eles se relacionam com a mulher especificamente. Homens, deem um parêntese aqui pra gente. Sim, é muito interessante, sabe, Carol, porque a gente tem dois tipos de imunidade. Uma imunidade, que é essa que a Karina estava falando, que fortalece a gente, tá? Então, essa imunidade é uma defesa que fortalece. Mas também a gente tem um tipo de imunidade que também fortalece apaziguando. Tá? Que é uma imunidade que fala assim, imagina se a gente reagisse a cada corante que a gente come, a cada roupa sintética que a gente usa, a cada poluente do ar, tá? A gente ficaria desenvolvendo uma série de alergias. Então, a gente tem um tipo de imunidade que dá uma tolerância ao organismo, que fala, olha, tudo bem, você pode aguentar essa em paz. Né? E a gente tem esse tipo de imunidade completamente ativa, que é essa imunidade que fala assim, guerra, vamos combater esse micro-organismo do corpo, vamos combater esse vírus do corpo, né? E o equilíbrio é isso na nossa vida. E o que acontece com as mulheres? Para elas poderem engravidar, isso é uma informação maravilhosa. Toda mulher, a partir do momento da ovulação, ela cai a imunidade. Para quê? Porque se ela fica grávida, ela fica com um corpo estranho no corpo dela. Tá? E aí o organismo reagiria falando assim, aborta que a gente não sabe o que é isso. Então ela tem uma tolerância no sistema dela para que ela engravide. Né? Então tem essa magia. Quando o corpo se dá conta que a mulher não está grávida, ele aumenta a imunidade. Então, as gestantes ficam com essa imunidade baixa por até a 12ª, 13ª da gestação, para sustentar a gestação. Por isso que gestante por si só é um grupo de risco e por isso que nós mulheres, da ovulação até a gente menstruar, a gente também fica com a imunidade mais baixa. Então, a gente às vezes fica aborrecida, né? Nossa, tô para menstruar, estourou herpes, tô para menstruar, me deu dor de cabeça, porque também acontece. Então, se você puder fortalecer essa que combate naturalmente o seu corpo, tá? Você fica melhor nesse sentido de ficar mais protegida. E é por isso que a gente insiste, né, da pessoa ficar protegida até a 12ª, 13ª aí, semana da gestação. Né? E as crianças também, que a gente está falando, né, desses grupos de risco, elas também vão ter a imunidade, ainda elas estão adquirindo, tanto se elas adquirem a imunidade através do leite materno, como pelo tipo de parto, né? A Karina falou maravilhosamente bem sobre a relação da saúde intestinal. Então, quando uma mãe está grávida e a criança nasce e a criança aspira as bactérias do trato digestório da mãe, essa é a primeira colonização intestinal dessa criança. Então, a gente sabe que até o tipo de parto, quanto tempo essa criança mamou, vão ajudar a modular, né? E a introdução alimentar vão ajudar a modular esse intestino, tá? Que são mais ou menos essas bactérias que vão conviver na vida da pessoa. Porém, aí você fala assim, nossa, ferrou, né? Nasci de cesárea, não mamei leite da minha mãe, agora, porque muita gente enquadra nisso, né? No nosso dia a dia do consultório. Aí tem o que você fazer, que eu acho que aí a Karina também vai a falar mais um pouquinho. Karina, já começa dando aqui que primeiras dicas você traria aí para a gente elevar a imunidade, né? Ou até mesmo, né? Acho que de repente a gente pode começar falando do lado ruim, que talvez é esse lado que eu estava comentando que está todo mundo, né? Como que alimentos podem atrapalhar a nossa imunidade, deixar a nossa imunidade mais baixa? Quando a gente tem
comensais, ou seja, um microbioma, bactérias mesmo, seres vivos saudáveis lá dentro do nosso intestino, que é a microbiota intestinal, a antiga flora intestinal, né, que se chamava flora intestinal, hoje em dia se chama microbiota intestinal, que é justamente a qualidade desses micro-organismos do bem, né? Então pode ter do bem, pode ter do mal, mas se tiver do bem e do mal entre aspas, tá, gente? Mas assim, existem bactérias que ajudam a nossa saúde intestinal e existem bactérias que prejudicam. Então isso vai depender muito do que nós comemos. Então, para fazer essa analogia, as bactérias do mal, aquelas que vão causar inflamação intestinal, a hiperpermeabilidade intestinal, ou seja, o intestino vai ficar como se fosse uma peneira frouxa, e aí pode começar a passar moléculas de alimentos ou toxinas, né, de substâncias que não deveriam passar pelo intestino, que deveriam ser barradas por essa barreira, vão começar a passar. E aí que começa um grande bombardeamento do nosso sistema imunológico. Muitas vezes ele não dá conta, e aí que vem as doenças inflamatórias, as doenças autoimunes, né, enfim. Tem aí uma consequência muito grave, mas principalmente a baixa imunidade. Então, os alimentos que favorecem as bactérias que vão prejudicar a nossa saúde intestinal, basicamente os alimentos pró-inflamatórios. Quais são eles? Açúcar, né, ou os carboidratos refinados, então a farinha branca refinada entra como também um alimento que pode ser algo que vá mudar essa microbiota, que vai ser pró-inflamatório. O leite, né, infelizmente, a caseína do leite, que é uma proteína muito grande, ela causa, sim, inflamação a nível intestinal. Vários outros alimentos que contêm gordura saturada ou gordura trans. Então, basicamente, os pacotinhos, né, os produtos ultraprocessados, industrializados, ultraprocessados. Então, todos aqueles pacotinhos que a gente vê no supermercado, quando você lê uma lista de ingredientes muito grande e vê lá gordura vegetal hidrogenada, gordura trans, acho que nem vai ter gordura trans, porque hoje em dia todo mundo já sabe que é gordura trans, então a indústria trata de mascarar um pouco e não coloca lá gordura trans, bota um outro nome, né? Bota qualquer outra coisa, porque hoje em dia a gente já está esperto, a gente sabe que gordura trans não pode, mas a gente não sabe os outros nomes dessa gordura trans. Então, basicamente, pacotinhos, torradinha, biscoitinho, bolinho, né, tudo isso que é ultraprocessado, salgadinho. Então, esses alimentos são, sim, pró-inflamatórios, vão contribuir para essa inflamação intestinal, para o declínio da qualidade da nossa microbiota intestinal e, consequentemente, baixando a nossa imunidade. Aí, por outro lado, tem as bactérias do bem, né? As bactérias que vão ajudar, inclusive, o nosso sistema imunológico. Quando a gente come alimentos que vão favorecer o crescimento dessas bactérias do bem, aí a gente também aumenta a chance de ter uma saúde intestinal melhor e, consequentemente, um sistema imunológico melhor. Quais são eles? Basicamente, alimentos ricos em fibras, né? Alimentos in natura, os alimentos da forma com que a natureza nos forneceu. Então, as frutas, os legumes, as verduras, os cereais integrais, as leguminosas, que são feijões, grão de bico, lentilha, ervilha, né, as castanhas, que são as oleaginosas, as nozes, enfim, todos esses que não passou por um processo industrial, que ele está ali na sua forma íntegra, são perfeitos para aumentar essa qualidade da nossa microbiota intestinal e, consequentemente, a nossa imunidade. E, Amanda, eu estava ouvindo a Karina falar e estava me lembrando da Páscoa, né? Porque aqui no Rio de Janeiro teve o feriadão, foi bem junto da Páscoa para a gente, né, reduzir o número de internações, né, reduzir o contágio e tal, e tudo fechado, mas as lojas de ovo de Páscoa e chocolate estavam abertas. E eu passei para ir no mercado, não lembro exatamente quem, vi a loja aberta e depois alguém me falou que elas estavam abertas e eu pensei assim, gente, como a nossa sociedade é louca, né? Porque a gente está tentando conter um contágio, mas a gente está liberando um açúcar que acaba com a imunidade das pessoas e é inflamatório, e o Covid faz um processo inflamatório. Eu falei, como falta essa informação e as pessoas não têm a dimensão
do quão nocivo é o açúcar, né? E depois da Páscoa o consumo não é normal, né? Aquele consumo que faz assim, né? Faz um pico de consumo de açúcar. Tem outra coisa aqui que é extremamente inflamatória, e eu acho que a gente tem que falar, sabe? É um pouco polêmico, Carol, mas eu acho que vale a pena ser falado, que é o excesso de carne que a gente tem, que é extremamente inflamatório. Tá? Lógico que eu posso ter uma postura enviesada por ser vegetariana, porém eu atendo pessoas que comem carne e eu acho que a gente já diminuiu o consumo ou consumir, né? Porque assim, a nutrição coloca de 100 a 120 gramas per capita numa refeição. Tá? O pessoal calcula um churrasco 500 gramas per capita. Ah, então você imagina que no único churrasco, no domingo, a pessoa comeu a porção de carne da semana inteira praticamente, porque a carne vermelha ainda, ela fala para você comer no máximo 3 vezes na semana. Então, 3 vezes 150 que fosse, daria menos no churrasco ainda essa quantidade. Então, que a carne é extremamente inflamatória e a gente hoje com essas dietas malucas, né, de proteína, low carb, não sei o que lá, meu marido contando que estava vendo no YouTube uma pessoa que comia 16 ovos por dia, assim, pelo amor de Deus, eu fiquei pensando, tadinha da galinha, assim, no meu caso tem que ter 30 galinhas para elas revezarem, né, assim. Cetogênica. Não. É muito sério isso, sabe? Entender que a imunidade, ela passa por um equilíbrio. Então, assim, se você come carne, coma moderadamente. Se você come, né, assim, a gente aprender, e aí tem uma coisa maravilhosa da antroposofia, que ele fala o Steiner fala que a moderação refina os sentimentos. Que quando a gente aprende a ser moderado, a gente também aprende a se impactar com a história da outra pessoa, né? Então a gente consegue ter também essa parte da empatia, né? E a empatia com todos os seres do planeta. Então eu acho assim que é muito importante, até porque a Karina estava falando que o leite também é inflamatório. Então é super importante que a gente está abrindo aqui mesmo, né? E Amanda, uma dúvida para quem é mais, né, para quem está aqui tentando se organizar no prato. Quando você fala da proporção, né, 120 gramas, a pessoa que não tem lá o peso, é o quê? Uma mão fechada, metade do... Assim, é mais ou menos isso para carne vermelha e é mais ou menos isso para carne branca. Agora, a pessoa que assim, nossa, e se eu não comer a proteína animal, eu vou ficar fraco? Eu não vai ficar fraco, gente. As leguminosas, como a Karina colocou, são as proteínas vegetais. Então, por exemplo, essa porção de carne, a gente consegue trocar por uma concha cheia de feijão. E uma porção de arroz integral para você combinar os aminoácidos, para você ter os mesmos aminoácidos, por exemplo, do bife, tá? Você tem que combinar arroz com feijão, não é só feijão, é arroz com feijão. E Amanda, um outro ponto que você falou aí, que tem uma dica muito legal que eu gosto de dar para as pessoas, é que assim, a pessoa às vezes é uma mudança muito grande, né? Tirar carne do dia a dia. Tem a história da segunda sem carne, que é um movimento, né, que existe, que um dia na semana eu vou me propor a não comer carne, e você começa a ver como que você se sente. Eu conheço gente que começou a fazer e depois ficou assim uma semana sem, 15 dias, aí começou a melhorar os processos de alergia, começou a sentir uma série de processos, dores de cabeça que melhoraram. E aí a pessoa fala assim, pô, eu vivo bem. E aí no final das contas você gosta do sabor, mas você quer aquele benefício de não ter uma determinada dor de cabeça, de não ter uma determinada alergia. Então, acho que uma dica para quem está aqui com a gente, e de repente, cara, carne, eu como todo dia, não sei o que, vê aquele prato, né, tradicional da família brasileira, você, de repente, tira um dia para você experimentar sem carne, né? Eu acho que é um começo. Sem carne, sem frango, sem ovo, sem peixe, né? Porque quando a pessoa pensa sem carne, tá bom, eu vou comer carne de porco, de peixe. A ideia desse um dia sem carne, gente, é um dia sem proteína animal, na verdade. Essa é a proposta, né, desse dia. E eu acho que é isso mesmo. Eu diminui muito, sabe, Carol, dor de cabeça. Eu tinha uma dor de cabeça, assim, crônica, muito perto da menstruação, que ficava muito ressaltada. E eu comia muito pouca carne vermelha, porque tem uma coisa que eu e a Karine estudamos, que é a nutrição funcional, que não está relacionada à quantidade do que você come, mas ao estímulo. Porque a gente ouve muito no consultório assim, mas Amanda, eu só tomo um leitinho. Quando coloca no diminutivo, eu já morro de rir, porque o apego é forte, sabe? Eu só tomo um leitinho no cafezinho, 2 diminutivos. Mas todo dia, né? Ali, sinalizando. Aí, todo dia. Aí você fala, cara, é assim, se você tá pensando que é veneno no teu sistema,
tá? Mesmo que seja uma gotinha, ele vai acionar o seu sistema imunológico, tá? Então, não importa a quantidade que você coma, Carol, importa o estímulo que você gera no organismo. Então, a gente tem que entender que, às vezes, uma pequena quantidade vai deflagrar situações imunológicas muito ruins. Você não precisa entrar com uma grande quantidade do vírus exposta a algumas coisas, né? A gente está vendo isso agora no Covid, né? Um simples contato, muitas vezes, já faz, né? Assim, a pessoa ter toda uma carga a partir dali. Então, isso é importante que a gente entenda que, às vezes, não tem a ver com a quantidade, tem a ver com o estímulo que você gera no teu corpo. E a bebida alcoólica, que é outra coisa que aumentou durante a pandemia, né? O consumo de bebida alcoólica explodiu, porque as pessoas queriam se entreter e estavam em casa. Exatamente. E aí, a bebida alcoólica e a imunidade? É a mesma coisa que açúcar, né? Então, quando eu falo açúcar, um alimento pró-inflamatório, entenda-se álcool. Estamos falando da mesma coisa, né? Álcool e açúcar se comportam da mesma forma lá no organismo. O álcool ainda é pior, porque ele ainda tem realmente toxinas para o fígado, que é o principal órgão responsável pelo processo de detoxificação do organismo. O intestino também, mas o fígado que fala, isso aqui vai, isso aqui não, isso aqui tem que ir embora, né? Metaboliza tudo e como se fosse um filtro, né? E aí a gente prejudica, né, a saúde do fígado, a nossa saúde hepática, além de ser um alimento pró-inflamatório. Então, é claro que estamos falando aqui, gente, de equilíbrio, né? Caminho do meio, nem 8 nem 80, é isso que eu acredito, sem extremismo, sem radicalismo, sem terrorismo nutricional. Por quê? Porque senão a pessoa vai pensar, então não posso comer nada nunca mais, né? Então, assim, eu acho que tem que ter o equilíbrio. Uma informação importante, só complementando o que a Amanda acabou de dizer, que não importa a quantidade, mas também o que importa é a frequência. Então, é aquele todo dia, ou dia sim, dia também, ou dia sim, dia não, é que vai estimular o teu corpo e não vai dar tempo dele se recuperar. Então, nosso intestino, por exemplo, ele troca todas as células intestinais a cada 4 dias. Então, se você der um intervalo ali de 4 dias, pelo menos, entre um alimento que você sabe que não é tão saudável assim, melhor, você já está melhorando um pouco ali o respiro, né? Seu organismo consegue, deixa eu me recuperar aqui dessa agressão que eu mesma fiz para o meu intestino para eu conseguir metabolizar o que vem aí pela frente, porque a gente precisa colaborar, a gente precisa ajudar o nosso organismo, né, e não atrapalhar, porque na verdade o nosso organismo é perfeito, é uma máquina perfeita, é a gente que fica ali colocando um monte de coisa para dentro, e não só a gente, né, poluição, por exemplo, é muita toxina, a gente está o tempo todo sendo bombardeados por toxinas, os aditivos alimentares, eu também esqueci de falar, né, os aditivos químicos também são muito ruins para a nossa imunidade, porque é como a Amanda explicou, a gente também tem essa tolerância imunológica que nem tudo a gente reage com um processo alérgico. Então, a alergia também tem tudo a ver com a nossa imunidade, tá? Quando a pessoa fala, eu tenho uma alergia, o que é isso? É o teu corpo tentando expulsar algo que está atacando, que está prejudicando a sua saúde. Então, quando a gente tem essa tolerância imunológica, quando a gente entra em contato com corante, que é um aditivo químico, com conservante, com antiumectante, todos esses antes que tem nos produtos ultraprocessados e industrializados, o nosso corpo consegue metabolizar, muitas vezes consegue jogar para fora através das fezes, da urina, do suor, das lágrimas, é a hora que é por onde ele consegue colocar para fora, às vezes não. Então, se o seu sistema imunológico não é maduro, não está bom, muitas vezes vem o processo alérgico. Então, olha aí como é importante a gente ter
os alimentos que vão contribuir para a saúde intestinal, que vão aumentar essa barreira imunológica e a tolerância imunológica, para a gente, inclusive, não ficar toda hora com rinite, sinusite, dermatite, todas essas ites, né, que são inflamações no corpo. Conforme eu vou colocando aditivos, eu estou mudando coisas que a gente não tem noção do que a gente está mudando, né? Então eu falo que todos esses corantes, conservantes, etc., é tudo para você morrer antes do tempo, ele já está te contando já a ideia, né? E assim, quando você vai ler lá, corante amarelo crepúsculo. Gente, eu sempre falo, não pode ser uma coisa boa. Ele está te contando que é crepúsculo. Ele pelo não tá te falando amor. Assim, tartrazina, imagina o que é a palavra tartrazina, E20, cara, foge, sai correndo, entendeu? Sai correndo mesmo, assim, a gente deveria, assim, ter, assim, sabe, placa de alerta, perigo, estampada nos alimentos, porque o que eu vejo de mãe, eu fico até exaltada falando, né, porque, assim, o que eu vejo de mãe abrindo por ignorância, assim, falta de conhecimento e achando que está alimentando o filho, sim, colocando pãozinho com a margarina, colocando, sabe, coisas. Então, assim, que realmente que a gente possa pensar que tem que fazer feira, que tem que fazer hortifruti, que tem que, sabe, tem que descascar mais do que desembalar, sabe? Né? Então, o alimento, ele não vem num pacote, né? Então, assim, é até legal a pessoa, até uma dica que a gente já pode dar aqui, começa a perceber, você está vendo a live hoje, começa a perceber nos próximos dias qual o percentual, né? Qual o tamanho parte do teu prato que está in natura, né? Veio da natureza, mesmo que você tenha preparado, e qual parte que veio do pacote. Aí você começa a já ver, tá desequilibrado para que lado? Tem uma parte muito grande que veio de pacote, tem uma parte pequenininha, então você já começa a tentar reequilibrar e aumentar a pizza, aumentar não a pizza, gente, a fatia ali do teu prato que é natural, que está vindo in natura. E se você quer comer alguma coisa, você faça na sua casa. Porque, assim, é muito legal isso que a gente está falando, porque eu tenho uma irmã que sempre foi super magra, e aí ela foi fazer uma receita de brownie, ela falou assim, pelo amor de Deus, eu peguei um tablete e meio de manteiga e 3 barras de chocolate, eu tô achando que eu não vou mais fazer isso. E aí ela se deu conta pela primeira vez do que ia naquilo, sabe? E aí eu comecei a rir, porque assim, por que a gente come essas versões industrializadas? Porque a gente não sabe o que vai, Carol, a gente não sabe o que vai. Então assim, se você quiser fazer um bolo, faça um bolo na tua casa. Tá? Eu, por exemplo, toda vez que tem lá 1 xícara de óleo, eu ponho meia, dá certo no bolo. Fala 2 xícaras de açúcar, eu ponho meia de açúcar mascavo de coco na minha casa. Eu não perdi o prazer de fazer bolo, eu amo fazer bolo, tá? Desde criança. E tô louca para ver começar os meus filhos na cozinha para bater bolo com a mamãe. Então, assim, eu acho assim, cozinhar faz parte, é extremamente afetivo, é extremamente importante que a gente leve as crianças para terem emoções ligadas à parte de alimentos prazerosos. Então, tanto eu e a Karina, eu também penso isso sobre o terrorismo nutricional. Mas faça. É diferente de você comprar o bolo da caixinha, que você não sabe o que foi, e o que é pior, não vai nem formiga, porque você pode deixar aquilo, gente, vocês já fizeram isso? Deixa aquele bolo para ver se vai algum bicho, não vai nada. E aquele bolo passa uma semana, ele não mudou nada. Tá? As coisas estragam, as coisas fermentam, as coisas vão bicho. Tá? Se você tem um alimento que não estraga, que não fermenta, que não sei o que lá, cara, sai correndo. Então, essas foram as dicas que a gente trouxe para vocês hoje sobre alimentação e imunidade. Comenta aqui pra gente o que você já fazia no seu dia a dia, que está sendo bacana, que você vai manter, e o que você quer começar a introduzir agora no seu dia a dia. Se você gostou do vídeo, não deixa de também dar o seu like aqui e se inscreve no canal, porque a gente vai lançar um novo vídeo ensinando você a montar o cardápio de um dia com todas essas dicas que a gente deu aqui.